Uma boa tarde para você que está conosco, nos acompanhando pelo YouTube mais uma vez, em mais uma gravação, de mais um estudo bíblico, de mais um momento especial, onde nós estaremos aqui refletindo sobre algumas verdades da Palavra de Deus. Gostaria de convidar você para, antes de nós começarmos a entrar neste assunto tão importante, que é o tema que nós iremos tratar nesta tarde, ou se você está assistindo essa gravação à noite ou de manhã, né? Seja o horário que for, mas é um assunto muito importante que nós vamos falar um pouquinho sobre um dos mandamentos que foi esquecido, que é justamente o mandamento do sábado, que é o quarto mandamento. Na nossa cultura, as pessoas, elas descansam, é o dia que não trabalham, é o domingo. Mas por que houve essa mudança? Será que ainda é preciso guardar um dia? Ou será que hoje não é mais necessário guardarmos um dia? Se é necessário, seria este hoje o domingo? Ou ainda o sábado é o dia que devemos guardar? Afinal, o que a Bíblia diz sobre este assunto? Muitas pessoas têm bastante dúvidas, normalmente perguntam a outras pessoas e elas dão as suas opiniões. Mas o que a Bíblia, de fato, tem para nos orientar? É o que nós vamos falar hoje, então, sobre este tema tão importante, que é um dia de guarda. Para isso, convido você a fechar os seus olhos para nós pedirmos a presença de Deus conosco neste estudo. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade e pelo privilégio de estudarmos mais uma vez a sua palavra, estudarmos um tema tão importante que é a respeito do dia de guarda, o sábado, de acordo com os 10 mandamentos, um dia que nós devemos tirar, separar para o Senhor. Que o Senhor nos dê entendimento sobre este tema e que possamos compreender o que a Bíblia ensina e a tua verdade, e não só conhecer, mas que estejamos dispostos a viver aquilo que o Senhor nos orienta. São as bênçãos que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, senhoritas. Vamos lá para mais um estudo. Hoje nós estamos fazendo a nossa classe bíblica de domingo, né? Porque amanhã e na terça, na verdade, não terei como estar com vocês. Vamos lá. Na última aula nós falamos sobre os 10 mandamentos, que é a lei que Deus vai utilizar nesse julgamento final. Nós vimos, então, que todo julgamento precisa ter uma lei que vai direcionar se algo está certo ou está errado, né? Se é correto ter uma ação ou não. E nós vimos que os 10 mandamentos é essa lei, que é atemporal e que é universal. Ou seja, que está desde o início do mundo e vai ficar até o fim do mundo. E é uma lei que foi dada a todas as nações. Apesar de também ter sido dada para o povo de Israel, nós vimos que ela existia desde os primórdios com Adão e Eva, né? Uhum. Vamos falar então sobre a questão do sábado. Quando nós falamos sobre sábado, o quarto mandamento dos 10, muitos falam que o sábado é coisa de judeu. Não sei se você já ouviu isso alguma vez. Ah, sábado, não, isso é coisa de judeu. Não, nós não vivemos mais no tempo dos judeus, então não precisamos mais guardar o sábado. Será que o sábado era apenas para os judeus? Ou será que este dia deveria representar um relacionamento especial entre Deus e toda a humanidade, ao invés de ser apenas um único povo? Então, hoje nós vamos abordar esse tema e estudá-lo à luz da Bíblia. Vamos lá? Eu vou compartilhar aqui a tela, como nós fazemos com os nossos estudos. Deixa eu maximizar aqui o PowerPoint. Pronto. Eu assisti o filme, viu, pastor? Viu? Gostei muito. Gostou? Gostei muito. Interessante, né? Como as coisas acontecem, né, Lídia? É. E fala bastante do sábado também, né? Fala também, né? E a gente vai ver que tem a ver com a restauração da verdade, né? Lembra do quarto que joga a verdade por terra e essa verdade começa a ser restaurada, né? Isso. E a igreja ela vai surgir com este propósito, né? De restaurar essa verdade, então. É verdade. Bem interessante. A igreja adventista é uma igreja que surge no contexto profético, né? Uhum. Simplesmente alguém fala assim, vou criar uma igreja nova. Ou porque não gostei de alguma coisa que aconteceu com fulano X e Y, vou criar a minha própria igreja e pronto. Não, é uma igreja que surge para cumprir algumas profecias bíblicas, né? Isso. Muito bem. Vamos lá, então. O tema de hoje é
o dia sagrado, sábado ou domingo? Vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Ah, certo, Marlene. Maravilha, Marlene mandou ali no chat também uma mensagem. Queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Na sua opinião, tá? É só uma opinião e a gente vai refletir sobre aqui algumas questões. O que torna um lugar sagrado? Você acha que poderia tornar um lugar sagrado? Vai na igreja, por exemplo, a igreja nós falamos que é um lugar sagrado, né? Um lugar de respeito, e tal. Quando eu assisti um filme chamado Quarto de Guerra, não sei quantos de vocês já assistiram. Nesse filme, a mulher tem um lugarzinho especial da casa dela, que é o lugar de guerra, né? Onde ela luta as batalhas entregando nas mãos de Deus, né? E é um quarto especial, né? Um quartinho especial na casa dela. E o que será que tornaria um lugar santo? Bom, vamos lá. Será que as minhas ações podem tornar alguma coisa santa? Será que a santidade de algo depende de mim? Olha essa imagem aqui de fundo. Que imagem que é essa que está aqui aparecendo ao fundo? A imagem de uma árvore pegando fogo, né? Uhum. Essa imagem representa... A sarça ardente, né? Excelente. Representa a sarça ardente, que é o momento onde Moisés encontra Deus no meio, assim, do lugar onde ele estava, né? No deserto de Midian. Ele estava lá cuidando do rebanho, das ovelhas. De repente, Deus se aparece em uma sarça. Vamos ler essa história no livro de Êxodo, número 3, o capítulo 3, o verso 2 e depois o verso 5. Olha como segue a narrativa. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então, quem aparece, diz o texto, é o anjo do Senhor. Essa expressão ela é aplicada muitas vezes ao próprio Jesus, tá? Aqui vai dizer, então, que vendo o Senhor, que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça. Então, o texto diz que o anjo do Senhor, ele é Deus, e para nós já estudamos, né, sobre a Trindade, afirmar que Jesus é Deus não tem nenhum problema, porque Jesus de fato é Deus, né? Uhum. Então, nós vemos aqui que ele diz que vê Deus no meio da sarça. Então, ele chama e diz a Moisés, né? Moisés, Moisés, e ele responde, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Ora, por que este lugar, este ambiente seria um lugar santo? Olha aqui, é apenas um material, né? Algumas pedras em volta, um pouco de areia. O que tornaria aquele lugar santo? Tem uma outra passagem também, que se encontra aqui no livro de Josué, capítulo 5, verso 13 ao verso 15, que traz uma expressão assim bem parecida também com a do capítulo 3 de Êxodo. Agora é Josué, não é mais Moisés, né? Mas olha o que acontece, respondeu ele, não, sou o príncipe do exército do Senhor. É a mesma questão aqui do anjo do Senhor, tá? É a mesma questão. E acabo de chegar. Então fala que aqui o príncipe do exército do Senhor, que seria o próprio Jesus, ele acabado de chegar. Aí olha o que ele diz, então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e ele disse, que diz meu Senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Então perceba que o texto diz que em dois lugares diferentes eram lugares santos, mas em dois lugares diferentes nós temos algo em comum. A chegada de Deus, e Deus então agora decretar e revelar que aquele lugar onde ele está é um lugar o quê? Santo. Então nós podemos definir e entender que santidade não tem a ver comigo. Ah, eu posso fazer a melhor coisa possível. Eu posso ir lá, por exemplo, e fazer um sacrifício a Deus, falar, não, esse lugar a partir de hoje é santo. Gente, o que torna algo santo não sou eu. É a presença daquele que de fato é santo. A revelação de Deus é que torna o lugar sagrado.
Pastor, mas e se eu ir lá e orar e fazer todo aquele processo? Não vai ser santo porque eu estou lá fazendo? Bom, vamos pensar o seguinte, então. Lembra da história de Elias no Monte Carmelo com os profetas de Baal? Os profetas de Baal fizeram o quê? Eles foram lá e ficaram o dia todo em oração, né? Pedindo para que o Deus deles, para eles era o Deus de verdade, né? Na opinião deles, para eles era o Deus verdadeiro, que se revelasse lá e descesse fogo do céu. Eles estavam com o coração sincero ali. Só que alguma coisa aconteceu? Não. Não. Por quê? Porque mesmo a sinceridade, mesmo o meu clamor, não é suficiente para fazer algo se tornar santo, sagrado, especial. Aí vai Elias e faz o quê? Joga um monte de água aí. Senhor, mostra aí quem é o Deus de verdade. Aí Deus se revela, desce fogo e consome tudo, e bebe toda a água, né? Então, gente, o que torna um lugar santo não tem a ver comigo. Tem a ver com Deus e a revelação de Deus naquele lugar. Então, entenda isso, que santidade não tem a ver com uma escolha minha, tem a ver com uma escolha de Deus. Se um espaço, né, um lugar, precisa da presença de Deus para tornar aquele lugar santo, a pergunta que eu faço agora é: o que torna um tempo santo? O que tornaria um tempo santo? Eu coloquei a foto aqui de uma menina chegando da escola. Por quê? Porque eu quero fazer a seguinte ilustração. Imagina que você está lá esperando a sua filha chegar da escola. E você faz uma super festa surpresa para ela. E você está na expectativa de que ela chegue logo para você começar a festa. Eu posso começar a festa antes dela chegar? Se eu quiser, eu posso. Mas vai ser a mesma coisa? Não, porque é a festa para ela. O que vai tornar aquela festa especial? A presença dela. Sim. Então, enquanto a filha estiver em casa comigo, confraternizando na festa, aquele tempo se tornou especial. Imagina que você tem uma pessoa que ama muito e que mora longe de você. Aí ela liga para você e fala assim: Lídia, olha, daqui a 2 semanas eu vou ir te visitar. Tá bom? Para a gente nós fazemos aí uns 5 anos que nós não nos encontramos e eu quero ter um encontro com você. Queria conversar, matar saudade, relembrar dos bons tempos. Aí você fala: nossa, maravilha, com toda certeza, vai ser um momento extraordinário, vai ser muito legal. Aí ele fala: vou chegar daqui 20 dias, na quarta-feira. Aí beleza. Você está lá, você se programa, pega a folga do trabalho, porque naquela quarta-feira o seu amigo, a sua amiga vai chegar. Aí você chega na quarta, ele vai chegar às 8 horas da manhã. 7h40 você já está na rodoviária esperando ela. Quando ela chega, o momento se torna especial. Quando ela vai embora, só fica a lembrança dos momentos que vocês viveram. Adiantaria eu ir na segunda-feira esperar a chegada dela? Falar assim: não, a chegada dela depende de quando eu vou lá na rodoviária para buscar ela. Ou depende dela vir pegar ônibus e chegar até a rodoviária da minha cidade? Depende dela, né? Sim, sim. Então, não adianta eu definir qual é o tempo sagrado. Porque um tempo sagrado não tem a ver comigo, mas tem a ver com a chegada especial daquele que é santo. Então, a presença de Deus torna um espaço e um tempo especial, santo. Certo? Então, quando Deus está aqui para se relacionar comigo, então esse tempo se tornou santo, se tornou especial, se tornou diferente de qualquer outro tempo, porque Deus chegou. Mas, pastor, Deus não está em todos os lugares? Está. Mas e aí? Ora, é simples. Deus estava em todos os lugares, mas quando ele se revelou de forma especial na sarça ardente, aquele lugar se tornou mais especial. Deus está em todos os lugares, mas quando ele se revela de forma intensa, aquele lugar se torna especial. Deus criou o mundo em 6 dias, mas no 7º ele se relacionou de forma especial com a criação, festejando a criação. Então,
aquele tempo, aquele dia, o sétimo dia se tornou especial, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas falam assim, pastor, o dia não importa. Eu posso adorar a Deus no dia que eu quiser. O importante é eu ter um dia para adorar. Gente, mas quem define um dia como especial não sou eu. Eu posso lá fazer o que for, mas se não é o dia que Deus escolheu para vir se relacionar de forma especial comigo, não faz sentido. Quem tem que definir é Deus. Quem escolhe é o Senhor. Não sou eu que defino se é na segunda, se é no domingo, se é na terça, se é na quarta, se é na quinta, se é na sexta, se é no sábado. Quem define é Deus e é a Bíblia que tem que mostrar. Então, se qualquer pessoa falar assim, não, a partir de hoje, o domingo é o dia de guarda. Se não foi Deus que falou, então não adiantou de nada eu ir lá e querer guardar o domingo. Eu tenho que guardar o dia que Deus escolheu. E nós vamos ver hoje. Posso eu escolher, então, o dia que deve ser santo? Não, né? O sábado é um dia sagrado. Em Gênesis 2, nós já lemos em algum momento, né, dos nossos estudos, no estudo passado nós demos, por exemplo, diz assim, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Havendo Deus, então quem faz a ação? É Deus. Terminado no dia sétimo sua obra, ele descansa nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus, então, abençoa o sétimo dia e o santifica. Então, quem santifica é Deus. Quem abençoa é Deus. Não foi o ser humano. Por que que Deus abençoou? Por que que Deus falou assim, o sábado vai ser um dia sagrado, um dia especial? Aí ele responde, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então, perceba que a santidade do sábado, ela está relacionada com uma ação de Deus. Qual ação? Aqui, ó. Ser Criador. Certo? Então, quando eu guardo o sábado, eu estou me lembrando que Deus criou em 6, no 7º descansou. Então, é como se eu estivesse comemorando a cada semana o meu Criador, aquele que me deu a vida, aquele que criou todo este planeta. E é interessante, eu vou até tirar de novo aqui o compartilhamento para lembrar algo para vocês. Lá no nosso segundo estudo, depois você pode voltar aos nossos vídeos, e lá para o segundo estudo, nós falamos sobre a Trindade, nós comentamos que tem uma ação de Deus que o define como Deus. Alguém lembra qual era essa ação? Faz tanto tempo, né, para lembrar. Só fica como lição de casa. Eu vou falar aqui, depois você vai ler o texto na sua casa de novo para você poder relembrar. O texto é Isaías 44 e Isaías 45. Você anota aí, depois você lê, que vai falar sobre aquela relação. Eu vou aqui abrir só para eu passar os versos, para ficar mais simples para vocês, né? Isaías 44, verso 24. Isaías 45, verso 5. Poderia colocar aqui do verso 11 e verso 12, verso 15 ao verso 18, e depois do verso 20 ao verso 22. Nós temos, então, todos esses versos que vão falar. Eu vou ler só aqui um pedacinho. O verso 15 do 5 diz, verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Verso 18 diz, porque assim diz, o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. O verso 24 do capítulo 44 fala assim, assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Verso 12 do capítulo 45. Eu fiz a terra e criei nela o homem, e as minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Aí ele vai assumir no verso 15 de novo, verdadeiramente, tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Então nós temos uma relação muito grande entre o ato de Deus criar com o ato de nós assumirmos o Senhor de fato, então é Deus. Por Deus criar, então agora eu consigo entender e assumir que ele é Deus. Então qual a diferença entre o Deus de Israel, o Deus da Bíblia,
e os outros deuses adorados pelas outras nações, ou qualquer outro Deus que eu possa tratar como Deus. Não é Deus de verdade. Por quê? Somente aquele que me criou, que me deu a vida, que pode ser chamado assim. Porque lembra que ele está num nível, numa qualidade única. Agora, só lembrar, aquela questão de qualidade, né? Então, Deus ser um não tem a ver com algo numérico, tem a ver com qualidade, uma qualidade única, né? Um amar único, que só Deus está, porque ele é criador. E aí nós vimos que Jesus é criador, que o Pai é criador e o Espírito Santo também é criador. Olha que interessante, então, porque quando nós falamos sobre o quarto mandamento, nós estamos falando justamente do único mandamento dos 10 que me lembra quem é o Criador. Ou seja, quando você guarda o sábado, você está conseguindo relembrar semanalmente quem te criou, ou seja, quem de fato é Deus. Olha como isso é importante. E pensa comigo, se eu esquecer que Deus é o meu Criador, automaticamente eu posso esquecê-lo como meu Deus também. E se eu esqueço que Deus é o meu Deus, a probabilidade de outro ser assumir esse papel como Deus na minha vida fica muito mais fácil. E é muito grande essa possibilidade, né? Então é por isso, gente, que Satanás, ele fica tão irado na questão do dia de guarda. E é por isso que um dos mandamentos que foi mudado foi justamente o mandamento que lembrava quem é Deus. Porque você lembra qual foi o pecado de Satanás no céu? Ele quis ser semelhante a quem? A Deus. Ele queria ser o quê? Adorado. Sim. Só que se Deus está no centro da vida de todo ser humano, se nós o tratamos como Deus de fato, como meu Criador, então não tem espaço para Satanás reinar na minha vida. Mas se eu me esqueço quem me criou, se eu esqueço quem é o meu Deus, eu tiro Deus do centro e surge espaço para alguém assumir esse lugar. Olha para você ver como eu não guardar o sábado e me esquecer quem de fato é meu Criador, abre precedentes para muitas coisas ruins acontecerem na minha vida. É por isso que Satanás está totalmente atento e voltado para este aspecto. Um dia de guarda. Ou é o dia de Deus, ou é um outro dia. Olha. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui, então. E por que isso foi mudado, pastor? Nós vamos chegar nesse ponto. Tá. No final do estudo, a gente vai tratar como foi feita a mudança do sábado para o domingo, tá? Primeiro, a gente vai ter que chegar à conclusão de qual dia é o dia de guarda bíblico, né? E se ainda é necessário, e aí depois a gente vai falar no final sobre a mudança. Tudo bem. Vamos lá, então. Marcos, capítulo 2, verso 27 e 28, fala assim. Jesus aqui está falando, tá? E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, perceba uma coisa interessante. O sábado foi feito por causa de quem? Do homem. Certo? É para o nosso benefício. E pensa comigo, a gente vai falar daqui a pouco mais para frente sobre isso. Mas pensa quais seriam os benefícios de nós pararmos um dia, de pensar nos problemas, de pensarmos neste mundo mal, para descansarmos, tirarmos para a família, para nos relacionarmos com Deus e tirar um dia de consagração e deixar que Deus reine na minha vida. Tem milhares de benefícios, né? Sim. Tem muitos benefícios. Aí o texto diz assim, Marlene, que o Filho do Homem, Jesus, ele é o quê? Senhor também. Então perceba um detalhe interessante. Por que Jesus ele é Senhor do sábado? Porque quem criou o sábado? Não foi o próprio Jesus? Lembra? Jesus estava na criação. Sim. Jesus também, de acordo com João capítulo 1, é o agente ativo da criação. É quem está na massa. É ele que vem se relacionar com a humanidade. Então, o dia do Senhor, qual é o dia do Senhor aqui? Sábado. Sábado. Aí alguns vão falar assim, ó, não, o dia do Senhor é o domingo. Mas aonde você vê isso falando na Bíblia? Não existe. Não. Mas o que fala é que o sábado é o dia do Senhor.
Interessante. Vamos lá. Por que devemos descansar? Aí eu falei, né, sobre os benefícios físico. Precisamos de um dia para parar de pensar nos problemas, né, da dificuldade do dia a dia. Precisamos descansar, né, mentalmente, né. Hoje a depressão, a ansiedade, estresse são os 3 principais problemas que a humanidade tem enfrentado hoje, né. Nós temos a síndrome do burnout, por exemplo, que é a sobrecarga de trabalho, né, que acaba afetando o nosso corpo. E também eu poderia dizer que é uma restauração espiritual também, né? Se nós não tirarmos um dia para o Senhor, o mundo nos engole de tal maneira que nós não teremos tempo para Jesus. E ele vai ter apenas a sobrinha, né? Só as migalhas que sobrarem para ele. E não é assim. Se Deus é o centro e é o primeiro da minha vida, ele tem que ter o primeiro lugar. E tirar um dia só para ele, isso mostra que, de fato, ele está no primeiro lugar. Pastor, mas eu não consigo porque eu tenho muitas coisas para fazerem. Aí a vida vai falar sobre prioridades. Sobre prioridades. Porque se a minha prioridade é tirar um tempo para Deus, significa que Deus, de fato, é a prioridade. Se o trabalho, se fazer isso, se ir no mercado, se fazer tantas outras coisas são mais importantes do que tirar um dia para o Senhor, essas outras coisas têm prioridade diante de Deus. Então, é importante sempre parar e refletir um pouquinho. Olha o que Êxodo, capítulo 16, falando aqui sobre o maná, do verso 15 ao verso 28. Eu não coloquei todos os versos, né? É só um ponto ou outro, mas você marca o texto para você poder ler depois, tá? Você vai ler do 15 ao 28. Mas aqui eu separei só alguns versos dentro desse espaço aqui de texto para falar com vocês. Vamos lá. Eu vou começar aqui no verso 15. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia para poder falar exatamente quais são os versos que eu estou lendo. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui no verso 15. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros, que é isso? Pois não sabiam o que era. Aqui está falando do pão, do maná que Deus fazia milagrosamente surgir, né, através do orvalho. Disse-lhe Moisés, isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Ok? Isso foi o verso 15. Agora nós vamos continuar o verso 16. Eis que o Senhor vos ordenou, colhei isto, cada um segundo o que pode comer. Então, cada um deveria colher somente na porção que ele conseguia comer. É igual quando os pais falavam para as crianças, se você não for comer mais, não pega. Não é assim? Para não ficar fora. É mais ou menos o que Deus falou. Aí depois nós vamos para o verso 19, que diz assim, disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Então, eles deveriam comer, pegar a porção daquele dia e comer tudo naquele dia. Eles não poderiam guardar nada para o outro dia. Verso 20 agora diz assim, eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés, então, se indignou contra eles. Certo. Então, agora, continuando o texto, nós vamos ler aqui o verso 22 agora. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes Moisés, isto é o que disse o Senhor. Então, olha o que Deus disse. Lembrando que isso aqui é antes dos 10 mandamentos serem apresentados em Êxodo 20, né? Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Opa! Então, perceba que o sábado já era o quê? O santo dia do Senhor, certo? Isso antes dos 10 mandamentos serem dados. O que quiser cozer no forno, cozeie. O que quiseres cozer em água, cozeie em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Então, perceba que na sexta-feira, da sexta para o sábado, era o único dia que você poderia guardar do maná, certo? Nenhum outro dia você poderia, mas na sexta você poderia, que não iria estragar. E guardaram-no, então, até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés, comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor.
Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. Então, qual é a orientação de Deus aqui? Quantos dias eles poderiam colher o maná? 6 dias, né? De domingo a sexta. Mas o 7º dia, Deus não iria prover o maná para eles. É a mesma coisa de eu trabalhar no sábado e não ter a bênção de Deus comigo no trabalho do sábado. Olha só que forte, né? Uhum. Dia, saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Então perceba que já era um mandamento de Deus a guarda do sábado. Você percebeu? Sim. Então, o sábado já foi dado por Deus desde o início do mundo, gente. Desde a criação, o sábado já era um dia sagrado, um dia de descanso, um dia de guarda. Pastor, mas o que nós podemos fazer no sábado? Ou o que não devemos fazer no sábado? E muitos falam assim, sábado é o dia de não fazer nada. Não é não, gente. Pelo contrário. O dia que eu mais faço coisas é no sábado. Só que eu não faço para mim. Olha o que diz Isaías 58, verso 13 e o verso 14. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia. Opa, então quer dizer que eu posso profanar o sábado, como? E também, né, como é que eu profano? Cuidando dos meus próprios interesses no santo dia do Senhor. Então, quando eu estou preocupado comigo no sábado, fazendo coisas para mim no sábado, eu estou o quê? Profanando esse dia. Tá? Então, aí ele vai falar o que eu devo fazer. É o que está em verde o que eu devo fazer. O que está em laranja é o que eu não posso fazer. Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares. Então, o que eu tenho que fazer no sábado? Entender que é um dia de deleite, é um dia diferente, é um dia sagrado e é um dia digno de honrar. Quem honra esse dia? Deus. Então, é o dia para eu trazer todas as honras para Deus. É o dia para eu exaltar Deus e a sua presença comigo de forma especial nesse dia. Então, é um dia diferente, de fato. Então, ele fala assim, quando e honrares não seguindo teus caminhos e não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então, te deleitarás no Senhor. Então, o texto é muito claro em dizer, quando eu faço coisas pensando nos meus caminhos, nos meus interesses, fazendo a minha vontade, falando palavras do dia a dia, comuns, da vida alheia, em vez de falar das coisas voltadas a Deus, eu estou desonrando o seu dia. Eu estou profanando o sábado. Então, um sábado é um dia de alegria, de eu me deleitar no Senhor. É um dia para eu relaxar, um dia para eu pegar mais leve, um dia para eu pensar em coisas melhores, um dia para eu falar sobre esperança, um dia para eu ir à igreja, um dia para eu estar com pessoas boas, é um dia para eu ajudar as pessoas necessitadas, é um dia de eu fazer o bem. Jeremias 17, verso 21 ao 23, fala assim: assim diz o Senhor, guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém, não tireis cargas da vossa casa no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. Então, o sábado, ele sempre foi um dia de descanso, um dia de consagração, um dia de entrega, um dia de nós não trabalharmos, seja fora de casa, seja dentro de casa. É um dia para eu focar em Deus e no próximo. Ezequiel 20, verso 12 e o verso 20 fala assim, Marlene: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ou seja, quando eu guardo o sábado, então, este sábado ele se torna um sinal, ou seja, ele revela, ele é uma apresentação de que eu sou de Deus e que Deus tem me santificado.
Lembra o que significa a palavra santo? Significa ser separado, né, dos demais, ser diferente, ser especial. O texto diz que quando eu guardo o sábado, Deus me santifica. Ou seja, Deus me separa do resto das pessoas. Deus me trata de uma forma especial. Por quê? Porque eu estou assumindo quem é meu Criador, quem é Senhor da minha vida, quem é o meu Deus e quem tem a prioridade sobre mim. E quando eu falo para Deus, eu mostro através desta ação de guardar o sábado, que Deus está no primeiro lugar da minha vida, agora Deus tem autoridade para poder fazer de mim aquilo que Ele deseja. Então Deus me separa, me santifica dos demais. Verso 20 fala, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, como saber se eu guardo, se eu adoro o Deus verdadeiro ou se eu adoro um Deus falso? De acordo com esse verso, qual é a demonstração de quem é o meu Senhor e meu Deus? Quando eu faço o quê? Guarda o sábado. Quando eu santifico o sábado. Olha que claro, gente, no texto. Pastor, mas Jesus não aboliu o sábado? Ué, mostra um texto para mim que Jesus aboliu o sábado. Né? Alguns versos são muito mal interpretados quando não estão falando sobre o sábado dos 10 mandamentos. Estão falando sobre outros sábados que eram festas judaicas, tinha outras questões com leis cerimoniais, não tinha nada a ver com a lei moral dos 10 mandamentos. Olha o que Jesus achava do sábado. Indo ele para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Levantou-se para ler e desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. Então perceba que nesses dois versos, 16 e 31, fala que sábado era dia de Jesus ir à igreja, era dia de ensinar a Torá, ensinar a Bíblia no dia de sábado. Sábado é um dia de eu fazer um estudo bíblico, sábado é um dia de eu pegar a minha Bíblia e estudar ela mais profundamente, com mais tempo, com mais calma. É o dia para eu pegar a Bíblia e sentar em família, ensinar a minha família, a minha mãe, aqueles que moram comigo, sobre este Deus maravilhoso. O sábado é o dia para ajudar as pessoas que querem conhecer mais sobre Jesus, porque Jesus fazia isso no sábado. Lucas capítulo 15, gente, 14 na verdade, né? Muitas pessoas querem dizer porque Jesus curou no sábado, Jesus aboliu o sábado. E, gente, me desculpa, mas eu não vejo um absurdo maior do que falar isso. Só porque ele curou no sábado, ele está abolindo o sábado. Primeiro que ele nunca disse que ao curar estaria abolindo o sábado. Olha o texto, Lucas 14, do 1 ao 5. Aconteceu que ao entrar ele num sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é lícito ou não é lícito curar no sábado? E aí? Perceba que Jesus traz um questionamento. Ele não está falando em nenhum momento que curar seria abolir o sábado. A pergunta dele é: nós podemos ou não podemos curar no sábado? Perceba que nem os fariseus sabiam responder se podia ou não podia. Eles, porém, nada disseram. Se fosse algo muito claro na cabeça dos fariseus que a lei falasse assim, no sábado você não pode curar ninguém. Porque até parece que todo mundo sai curando os outros assim facinho, né? Curar as pessoas era algo muito específico. Então não tinha muita clareza no texto sobre pode ou não pode curar. Aí Jesus vai dar um exemplo para mostrar que pode sim curar no sábado, que não tem problema, isso não transgride o sábado. Olha o que ele vai dizer. Tomando, o curou e o despediu. A seguir ele perguntou então: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? Então, qual é o exemplo que ele dá para mostrar que pode curar no sábado? Gente, se você vê alguém passando necessidade, você não vai ajudar porque é sábado? Lógico que não. Nós não vimos na semana passada que o resumo da lei dos 10 mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo? Sim.
Então, como é que eu vou deixar uma pessoa morrendo se eu posso ajudar ela, se eu posso fazer a diferença, se eu tenho esse poder, essa capacidade, mas eu não vou fazer porque é sábado. Não, hoje é sábado, dia do Senhor. Eu não posso dar uma comida para você porque é sábado. Aí eu não posso tirar você do buraco porque é sábado. Aí a pessoa foi atropelada, está no meio da rua, passando carro para tudo que ela só assim, nossa, você vai morrer, sai daí. Aí a pessoa não responde, porque está desmaiada, né? Mas fala, pena que é sábado, senão eu ia salvar a sua vida. Gente, não tem lógica. Uhum. Perceba que, mais uma vez, eles dizem o quê? A isto nada puderam Responder. Perceba que Jesus, então, não aboliu o sábado ao curar no sábado. Ele simplesmente falou que no sábado é um dia para fazer o bem às pessoas. Sábado também é um dia de libertar as pessoas da escravidão, do pecado, da maldade, da doença, né? Então, perceba que Jesus fala, mesmo em dia de sábado. Por quê? Porque Jesus entendia que sábado era diferente dos outros dias. Olha, então Jesus não aboliu o sábado. Pastor, mas por que Jesus, muitas vezes, ele faz coisas que os judeus falavam que ele estava indo contra aquilo que a lei ensinava? A lei que eles falam que Jesus vai contra não é a lei dos 10 mandamentos, tá? Não é a lei de Moisés. Mas é contra qual lei? A lei cultural que havia entre os judeus. Os judeus haviam criado algumas leis para se protegerem, para não quebrarem a lei. Então, assim, eles com medo de pecar, eles fizeram o quê? Vamos criar leis mais rígidas para que nós não venhamos cair em tentação e cometer pecado, certo? É como se eles criassem uma cerca, assim, restringindo mais ainda. Uma dessas leis sobre o sábado, que havia mais de 60 leis que falavam do sábado, uma delas falava que as mulheres não podiam olhar no espelho em dia de sábado. Mora, mas por que, pastor? Porque, de acordo com a cultura judaica, se ela encontrasse um fio de cabelo branco, ela poderia se sentir tentada a arrancar o fio de cabelo branco. E se ela arrancasse o fio de cabelo branco, ela estaria cometendo um pecado no sábado. Olha para você ver que absurdo. Então, olhar no espelho para o judeu era errado. Mas a lei de Deus não fala que é errado. Entendeu? Então, eles vão aumentando a lei. Para os judeus, eles têm uma lei que fala que eles podem andar apenas uma quantidade de distância no dia de sábado. Que se eu andar um passo a mais a distância máxima, que é a jornada de um sábado, que dá menos de 1 quilômetro, eu já estaria cometendo pecado na visão deles. Eles sempre davam um jeitinho. Eles falavam assim, não, mas e se eu precisar ir para uma outra cidade que for sábado? O que a gente vai fazer daí? Aí eles criaram uma alternativa para a lei que eles acabaram de criar. Você coloca um prato de comida aonde você vai ir, aí quando você comer, começa a contabilizar de novo a distância. Aí zero a distância. Aí se der mais outro e não chegar ainda no lugar, outro espaço, você coloca outro prato de comida lá. Então, durante a semana, eles faziam o percurso que iam fazer no sábado e colocavam ali os pratos de comida nos lugares específicos, só para poder andar mais de 1 quilômetro durante o dia de sábado. Então, assim, gente, foram regras que os próprios judeus criaram, que Jesus é contra essas regras, porque eles estavam fazendo do sábado um dia pesado, um fardo, ao invés de o sábado ser um dia deleitoso, um dia de prazer, um dia de relacionamento com Deus, um dia de descanso, um dia para a família. Pra você ter uma ideia, o judeu não podia cuspir no chão no sábado. Se ele cuspisse no chão, ele estaria cometendo pecado. Mas por que, pastor? Porque dentro dessa lei oral, que é uma lei cultural que os judeus criaram, se você cuspisse no chão, você poderia estar cuspindo em uma semente ou em uma planta sem querer. E você poderia estar ali acabando regando aquela plantinha. Por isso, não pode cuspir no chão, no sábado. Você percebeu como os judeus tornaram o sábado um dia assim muito pesado? E Jesus então começa a bater contra esse aspecto do sábado. Jesus nunca foi contra o sábado. Ele foi contra a maneira errônea que os judeus o guardavam. Certo? Olha só esses textos interessantes. Que dia os seguidores de Jesus guardavam? Você concorda comigo que se Jesus tivesse abolido o sábado, Maria iria saber? Maria e os seguidores de Jesus? Concorda comigo?
Sim. Então, olha Lucas 23, aqui é logo na morte de Cristo, né? Lucas 23, verso 57 até o verso 56. Fala assim, ó, aqui nós temos Maria e as mulheres. Fala que, olha só, era o dia da preparação e começava o sábado. Sexta-feira para o judeu é o dia da preparação e para nós também, né? O dia que você antecede o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos. Então, era sexta-feira à tarde, Jesus foi ali enterrado por volta das 4 horas, mais ou menos, né? Estava quase dando o pôr do sol, e elas foram correndo preparar os aromas. Elas prepararam antes do pôr do sol, e fala que no sábado elas fizeram o quê? Cantaram o segundo mandamento. Ora, mas Jesus teve 3 anos e meio para ensinar os seus discípulos e não ensinou que o sábado não precisava mais ser guardado? Era algo tão simples, só falar assim, gente, o sábado não precisa mais ser guardado a partir daqui. Era só falar isso. Mas não, ele nunca falou isso. Por isso que as mulheres ainda guardavam o sábado. Atos capítulo 13, verso 14 e 16. Temos Paulo e seus companheiros. Aqui já passamos muitos anos depois da ressurreição e a entronização de Jesus no céu e a sua entrada no santuário, né? Olha o que diz o verso 14 do capítulo 13. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia, da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Então, no sábado, Paulo, assim como Cristo, foi na sinagoga. O capítulo 16 é mais importante ainda, porque no sábado eles saíram da cidade, uma cidade onde não havia sinagoga, onde não havia igreja, e eles saíram da cidade para junto do rio, aonde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então perceba que Paulo e os seus amigos, no sábado, ele não tem igreja, então o que eles vão fazer? Eles vão achar um lugar para oração. Uhum. Então perceba que Paulo também guardava O sábado. Aqui, gente, Maria, as mulheres, Paulo, seus amigos, Jesus. Que dia os seguidores guardavam o sábado? Agora, sobre os santos, Isaías 66, verso 22 e 23. Lembra que nós falamos sobre o novo céu e nova terra que Deus vai recriar? E que nós iremos sair depois dos 1000 anos que Deus recriar esse planeta, né? Iremos sair da Nova Jerusalém e iremos habitar o planeta recriado, né? Nós chegamos a ler esse verso, mas eu quero ler de novo com vocês. Olha o que diz. Porque como novos céus e a nova terra, que eu hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então perceba que até depois do milênio, até no novo céu e nova terra, depois de 1000 anos que Jesus voltar para nos salvar, de um sábado a outro estaremos lá, na presença de Deus. Perceba, gente, o sábado sempre foi um dia sagrado, sempre foi um dia diferente. Apocalipse 14, verso 12, ainda sobre os santos, né? Que é o povo de Deus. Olha o que diz. Aqui está a perseverança dos santos. Qual é? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E se o sábado ele faz parte dos 10 mandamentos, então aqui está incluso, obviamente, também o sábado. Então, o povo de Deus, Lígia, Marlene, o povo de Deus remanescente, o povo de Deus que está pregando a verdade hoje, ele precisa pregar que o sábado, assim como todos os 10 mandamentos, são válidos, devem ser seguidos, devem ser guardados. Então, o povo de Deus que permanece fiel a Deus hoje é aquele povo que está o quê? Restaurando a verdade que foi jogada por terra. Sim. Os tempos e a lei que foram mudados. Daniel capítulo 7, verso 25, e Daniel 8, verso 12 e 13. Então nós vemos, gente, muito simples. Os mandamentos de Deus são válidos, assim como o sábado. Ele é o memorial da criação.
e por isso ele é válido. Pastor, Pastor, pode falar. a Dena perguntou, que ela tem dúvida, que o sábado, na época de Jesus, é o mesmo sábado de hoje? Tá. Não mudou? Você Não diz mudou questão de calendário. de calendário. É o Isso. mesmo sábado. E ela também perguntou se o sábado começa à tarde e os dias de hoje a gente conta que Excelente começa pergunta. à meia-noite, a metade Excelente pergunta que foi feita. Vamos lá. É boas perguntas assim porque a gente vai trabalhando em cima delas, né? Primeiro, o sábado de hoje é o mesmo sábado da época de Jesus? É sim. E como a gente consegue comprovar isso? É só você pegar o próprio calendário judaico. O calendário judaico ele permanece exatamente igual. O calendário judaico, para você ter uma noção, ele não tem antes e depois de Jesus. Ele permanece a mesma linha, a mesma sequência. Então, é bem simples. Você comparar o nosso calendário com o calendário judaico, o sábado nosso é no mesmo dia da semana que o sábado deles. Tá? Pastor, agora, quando começa o sábado? Eu vou ler 2 textos para vocês. Um deles talvez vai até aparecer aqui no PowerPoint, mas eu quero ler aqui agora para não perder a resposta. Tá. Do capítulo 32, ele fala sobre o dia, quando começa o dia da expiação. E ele vai falar o seguinte. Deixa eu ver se é o 32. Não, desculpa, Levíticos 23. Estou com outro texto na cabeça. Levíticos 23. Nós temos aqui o verso 32. Levíticos 23, verso 32. Você está abrindo aí, está marcando o texto, para você acompanhar, diz assim. Sábado de descanso solene vos será. Por que ele está falando que o dia da expiação é um sábado de descanso? Porque era um dia que ninguém iria trabalhar. Então, na Bíblia, você tem um sábado semanal e você tem os outros sábados, que são feriados, são festas, são datas comemorativas que ninguém trabalhava nesse dia e que eram dias especiais. Então, não hoje em dia tem sábado, tem ano sabático também, né? Isso, tem vários tipos de anos sabáticos. O 8º ano para o judeu tem 7 anos, a cada 7 anos você entrava num ano sabático. E tem um outro sábado, que é a cada 49 anos, o 50º ano, é um ano sabático também. Nesses anos aconteciam coisas muito especiais, muito importantes para um judeu, e tudo isso era sábado. Sábado semanal da criação dos 10 mandamentos. E existem esses outros sábados, que é só um modo de dizer. É sábado porque é parecido a questão de descansar, mas não é o sábado em si, o semanal. Aqui ele diz assim, então, sábado de descanso solene vos será. Então, afligireis a vossa alma ao 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. A expressão tarde na Bíblia é a expressão noite, tá? Tem a ver com a parte escura do dia. Então, de uma porção escura a outra porção escura, celebrareis o vosso sábado. Se eu vou para Gênesis capítulo 1, um aspecto que é bem interessante. Nós vamos perceber aqui, só alguns versos. O verso 5 de Gênesis 1 fala assim: chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Aí ele vai dizer: houve tarde e manhã o primeiro dia. Então a expressão tarde é a expressão trevas, é a parte da noite. E o dia é a parte da luz. Então nós temos aqui, o dia começa com a parte das trevas, a parte da noite, a parte da tarde, para depois vir a parte do dia. Então um dia ele é dividido em 2 períodos, dia e noite. Mas na Bíblia é começando com a noite e depois para o dia. Se você olhar aqui, por exemplo, verso 8, e chamou Deus ao firmamento céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Vai ter lá depois tarde e manhã, terceiro dia, tarde e manhã, o quarto dia. A expressão tarde, período da noite, e a expressão dia, período do dia, e se completa um dia. Na Bíblia, um dia ele começa quando a parte escura começa. Começou a parte escura, começa um dia. Olha interessante, o quarto dia da criação, no verso 14 em diante. Fala assim: disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus,
separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Então, perceba que os astros, Sol e Lua, foram criados com uma finalidade, contagem de tempo. Então, como que eu sei que um dia é um dia? É uma volta do Sol em seu próprio eixo. Mas a Lua e o Sol não são eles que nos mostram quando essa rotação se completa? Sim. Então, o marco do tempo é justamente relacionado ao Sol e relacionado à Lua. Então, quando que eu sei que um dia começa ou termina? Quando a parte escura surge e a parte clara acaba. Uhum. O dia bíblico, ele começa ao pôr do sol, tá? Ele não começa à meia-noite. Isso foi muito depois, né? Em questão ali de outras culturas, foram outras nações que colocaram aí os dias começando à meia-noite, né? Às 24 horas. Certo? Então, só para responder que biblicamente... Agora, pastor, e aí? A gente tem que seguir qual? Bom, quando eu falo sobre o dia sagrado, é o dia que Deus chega no tempo dele. E se ele define que o tempo começa no pôr do sol, então é no pôr do sol, né? Não é à noite. Então, para nós, é sexta-feira à noite, né? Sexta-feira à noite já começou o sábado. E quando o sábado termina? Quando a parte clara do sábado, ela acaba. Então, agora começou o primeiro dia da semana. Né? Então, a noite já é o primeiro dia da semana, biblicamente. Para nós, os outros dias da semana, que não tem aspectos espirituais, eu sigo de meia-noite a meia-noite, né? Mas quando eu falo sobre o dia do Senhor, não. Aí eu tenho que seguir o tempo de Deus, de pôr do sol a pôr do sol. Espero que dê a pergunta. Vamos lá. Vamos, então, fechar esse ponto. Pastor, por que o sábado, memorial da criação, ele não foi abolido na cruz? Por dois detalhes. Porque os 10 mandamentos não foram, e este sábado está relacionado ao quê? À criação. Não está relacionado à cruz. Lembra que as cerimoniais, que elas são sombras, representações daquilo que Deus faria para salvar a humanidade? A maioria dos sábados simbólicos, festas judaicas, eles apontavam para um futuro. Libertação, restauração. Então, estes sábados, eles se cumprem em Cristo e eles não precisam ser guardados, porque são outros tipos de sábados. São sábados que são sombras, ou seja, sábados de rituais. Mas o semanal, ele não tem a ver com ritos. Ele tem a ver com a criação. Ele tem a ver com um lembrete do passado. Não tem a ver com o futuro. Certo? Então, só para a gente poder confirmar, gente, fica muito claro. O que devemos fazer no sábado? E eu trouxe aqui esse ponto para a gente poder analisar um pouquinho. Com o tempo, vocês vão aprender muito melhor como guardar o sábado. Mas para você ter uma noção, eu tenho 3 aspectos. Eu tenho, né? Eu, o próximo e Deus. Se é algo para mim, eu não faço. Ah, pastor, mas você vai cortar o seu cabelo. Eu corto o outro dia da semana. Ah, mas não deu tempo. Então, se não deu tempo nos outros dias, é hoje que eu não vou cortar também, né? Se nos outros dias eu não pude priorizar o cabelo, por que no sábado eu vou, que é o dia do Senhor? Se eu tive 6 dias para limpar a casa e não limpei, eu vou limpar no sábado, que é o dia do Senhor? Não. Então, as coisas para mim, coisas pessoais, que envolvem questões materiais, eu deixo para os outros 6 dias. São os dias que eu estou reinando. Mas quando Deus reina, quem está reinando é Ele. Então, as coisas têm que ser para Deus e para o próximo. Então, você imagina, isso que eu vou fazer vai me aproximar de Deus? Vai. Então, faça. Não vai me aproximar de Deus, é algo para mim. É algo corriqueiro, é algo trivial, é coisas banais. Vou pagar uma conta, paga outro dia. Vou receber um dinheiro do trabalho. Não trabalhamos no sábado, então receba outro dia. Então, é um dia que eu vou na igreja? Vai para a igreja. É um dia de eu assistir filmes que sejam voltados para Deus? Com toda certeza. Vou assistir filme que fala sobre guerra, filme de luta, filme de comédia, filme de ação? Não, gente. Coisas que não me aproximam de Deus,
você não faz no sábado, tá? Então, você tem que refletir, eu vou jogar videogame, meu neto vai jogar videogame. Não, no sábado ele não joga. No sábado eu vou colocar um filminho de Jesus para ele assistir. Então, olha para você ter uma noção. Eu começo a sexta-feira à noite, fazendo um pôr do sol com a minha família, lendo a Bíblia, cantando alguns hinos de Deus, momento gostoso, a gente tem ali um jantar bem simples, gostoso, calmo, tranquilo. Conversamos em família sobre coisas boas, sobre como Deus cuidou de nós durante a semana. É um dia que nós dormimos cedo, para a gente poder acordar bem de manhã cedo e ir à igreja com disposição. Então, na sexta-feira à noite, que já é sábado, eu durmo 9h30 quando eu posso, 10 horas no máximo. Né? Se você já dorme esse horário, durma até um pouco antes. Eu acordo no sábado de manhã, faço a minha meditação, tomo meu banho, tomo o meu lanchinho ali e vou para a igreja. Eu já volto da igreja, já é meio-dia. Aí eu vou almoçar em família, às vezes eu convido um amigo para almoçar comigo, uma pessoa que eu gosto para vir almoçar na minha casa, ou eu vou almoçar na casa de algum amigo, e lá nós ficamos conversando sobre coisas boas, sobre Deus, sobre o céu, pegamos algum texto bíblico para estudar, alguma coisinha ali para conversar, cantamos hinos, nos reunimos depois do almoço para visitar uma família carente, levamos uma cesta básica para ela, visitamos um doente, vamos fazer uma oração, vamos a um asilo orar com os velhinhos, né? Conversar um pouquinho com eles tanto precisam de pessoas ali, sentem carentes, né? Então, o sábado é um dia de eu fazer o bem. No final do sábado, gente, já acabou o sábado, já deu o pôr do sol, já é 5, 6 horas da tarde. Faço o meu culto de gratidão e acabou o meu sábado. Olha para você ver como sábado eu faço muita coisa. Às vezes eu tiro ali um tempinho para dormir à tarde, tiro ali meia horinha para eu descansar depois do almoço, quando o almoço é em casa, em família, para eu poder relaxar também, depois eu já vou para as minhas atividades da tarde. Gente, então o sábado é um dia maravilhoso, é o dia do Senhor, é o dia para eu me aproximar dele. Aí, Lígia, vamos para o seu ponto agora. Por que as pessoas guardam o domingo e não guardam mais o sábado hoje? Culturalmente, né? Se for ver, todo mundo guarda o domingo hoje. 90% das igrejas. Mas pastor, não guardamos o domingo não, tá doido? Não, na teoria. Mas na prática, que dia é o dia que todo mundo não quer trabalhar? Qual é o domingo? Praticamente, né? Alguns trabalham, mas praticamente todas as pessoas. Que dia é o dia que o comércio não abre? Aí o seu é evangélico, não é católico, mas ele não abre de domingo. Você percebeu? Aí de domingo, qual é o dia nas igrejas evangélicas? Olha que eu não estou falando só de católico. Nas igrejas evangélicas, que é o principal culto da igreja. É sábado ou no domingo? Normalmente nas igrejas evangélicas é no domingo, não é? Aí na igreja adventista você vai ver que é o sábado de manhã. Mas é o domingo. Então perceba, qual é o dia do macarrão da vovó? É o domingo. Porque nós vivemos culturalmente num país que guarda o domingo, né? Por toda a nossa história, por todo o nosso contexto. E como foi realizada essa mudança, né, de um dia de guarda? Ela começa no ano 135 depois de Cristo. Então veja que Cristo já tinha passado 100 anos de Jesus ter vindo à Terra. O imperador Adriano, ele começou a perseguir os judeus após revoltas judaicas. Os judeus começaram a ter algumas revoltas ali, alguns motins contra Roma, porque Roma havia destruído Jerusalém no ano 70. E os judeus se revoltaram com isso e começaram a fazer algumas coisas ruins ali, e Adriano quis acabar com todos os judeus. E os cristãos, eles eram parecidos com os judeus. Por quê? Porque haviam 3 coisas que destacavam todo judeu de qualquer nação religiosa: a guarda do sábado, não comer carne de porco e monoteísmo. Eram 3 pontos muito importantes do cristianismo, do judaísmo, que destacavam ele de qualquer nação. Então, se ele chegava e encontrava alguém que guardava o sábado, falava: cara, não quer saber quem você é judeu e vai morrer. Os cristãos já tinham aquela guerra com os judeus, né? Vocês sabem ali, perseguição e tal, todo aquele negócio. E aí, os cristãos, já meio bravos com os judeus e por conta da perseguição, eles começaram a se desvincular dos principais pontos judaicos, para que eles não fossem relacionados com o judaísmo. Então, eles começaram agora a abandonar um pouco o sábado
E eles começaram agora a implementar um outro dia. Bom, vamos pegar aqui o primeiro dia da semana, vem logo na sequência do sábado, a gente não pode guardar o sábado de uma forma assim muito clara, a gente guarda ainda, mas guarda mais ou menos assim, e a gente fica um pouquinho com o domingo também, porque o domingo era o dia de guarda romano, era o dia grego de guarda, que era o dia da adoração ao Deus Sol, né? Então era muito mais fácil guardar o domingo. E eles começaram a fazer essa mudança, do sábado para domingo, começaram a comer carne de porco, só para poder desvincular do judaísmo por conta dessas perseguições de Adriano a partir do ano 135. Então, perceba que ela começa num contexto político, né? Um contexto civil. Então, eles, para não serem confundidos, começam aí a perder os principais pontos. Olha como foi essa mudança, eu queria ler aqui alguns trechos de alguns livros, tá? Primeiro, é um diálogo sobre o dia do Senhor, né? Na página 189, Moher, que é o erudito clérigo da Igreja da Inglaterra, ele afirma o seguinte: os primeiros cristãos tinham grande respeito para com o sábado e passavam o dia em devoção e admoestações. Então, perceba que a igreja guardava o sábado. E não devemos duvidar, pois eles copiaram esse procedimento dos próprios apóstolos, como nós vimos na Bíblia, que os apóstolos guardavam o sábado. Então, os pais da igreja também guardavam o sábado. Lyman Coleman, por exemplo, diz o seguinte: até o V século, a observância do sábado judaico teve continuidade na igreja cristã, mas com rigor e solenidade cada vez menores, até que cessou completamente. Então, perceba que a mudança do sábado para o domingo ela foi gradual. Ela começou com uma perseguição, vamos colocar aqui um outro dia para a gente não ficar meio perdido, e sábado, domingo, domingo, mais que sábado, domingo, mais que sábado, domingo, mais que sábado, até que chegou um dia, você quer saber? Vamos guardar só o domingo. Aí, como que acontece esse marco principal da mudança do sábado para o domingo? Isso acontece com a conversão de um imperador romano chamado Constantino. E a conversão dele para o cristianismo é muito importante para a mudança do sábado para o domingo. Lembra que eu comentei qual é o dia de guarda dos romanos? Era o dia de guarda dos romanos? O domingo. Aí Constantino se transforma em cristão, guarda sábado. Mas, nesse tempo, já ficava entre sábado e domingo, né? Após a sua conversão, Constantino começa a influenciar a igreja de forma religiosa e politicamente, ao ponto de, no ano 321, então perceba que já passou 300 anos depois de Jesus, ele agora, então, decreta de vez que o domingo, dia ao Deus do Sol, por isso Sunday, né? Domingo, Sunday, dia do Sol. É daí que vem a expressão em inglês, Sunday, dia do Sol. Deveria ser guardado como um dia especial. Assim, muitos gentios começariam a aceitar com mais facilidade. Então, ele usou a ideia e o argumento de que, se a gente mudar para o domingo, já que a gente está nessa domingo e sábado, vamos colocar o domingo logo como um dia de guarda, vai ser mais fácil para aqueles que são gentios, não judeus, né, e não cristãos, passarem para o nosso time. Sabe como alguns fazem hoje? Para que mais pessoas participem da minha igreja, então eu pego a verdade bíblica e facilito ela para as pessoas, né? Então eu deixo ela numa religião mais líquida, né? Mais ajustável às pessoas. Mais cômoda, né? Então foi isso que ele fez. E aí aquilo que já estava meio que seguindo uma tendência, ele falou, aproveita, deixa e vamos lá. E decretamos o domingo como dia de guarda. Hoje as pessoas fazem a mesma coisa com outros aspectos, inclusive os 10 mandamentos, né? Olha esse outro texto do Códice de Justinianos. Devem os magistrados e as pessoas residentes nas cidades repousar, e todas as oficinas ser fechadas no venerável dia do sol. No campo, entretanto, as pessoas ocupadas na agricultura podem livre e licitamente continuar suas ocupações. Ele fala assim, a galera da cidade, ninguém vai trabalhar no sábado, agora é um dia oficial, estamos decretando o sábado, o domingo como um dia de descanso. Você que mora no campo e pode correr o risco de perder a colheita por conta de não poder colher no domingo,
Você pode colher no domingo se for o caso, não tem problema, você não vai ser criticado nem condenado por isso, tá? Então, isto foi o quê? Foi um códice de Justinianos que decretou, então, e aqui nós temos promulgado no dia 7 de março, sendo Crispo e Constantino cônsules pela segunda vez cada um. Aqui nós temos o decreto que eles fizeram, então, da mudança do sábado para o domingo. O domingo no lugar do sábado, então. Olha o que está citado em Roberto Cox, na literatura de questões sobre o sábado, no volume 1, na página 361. Todas as coisas, sejam quais forem, que houvessem sido obrigatórias fazer no sábado, nós quem? A Igreja Católica, né? A Igreja Romana Cristã. Estas nós as transferimos para o dia do Senhor. Perceba que os católicos, por Jesus ter ressuscitado no domingo, eles começaram a trazer a expressão que era remetida ao sábado. Lembra a expressão? Qual é o dia do Senhor? É o sábado. Mas eles pegaram essa expressão e trouxeram para o primeiro dia da semana, só porque Jesus ressuscitou no domingo. E aí, então, eles mesmos afirmam que eles começaram a trazer todas as bagagens culturais e de ações do sábado para este dia, então, que para eles chamavam de o dia do Senhor. Mas na Bíblia, o dia do Senhor sempre foi o sábado, né? O que a Igreja Católica diz sobre o dia de guarda? Olha, aqui nós temos um periódico, né? O católico Press de Sydney. Ele diz: o domingo é uma instituição católica e a reivindicação à sua observância só pode ser defendida nos princípios católicos. Por que eles colocam esse ponto? Só nos princípios católicos? Gente, porque para o católico, quem é católico, você que está nos assistindo, com todo respeito, eu falo assim com todo amor, do carinho, né? O católico, ele entende, a Igreja Católica, ela entende que ela está num nível de autoridade igual à da Bíblia, se não até além da Bíblia, ao ponto dela, se achar que deve ser feito e mudar alguma porção da Bíblia, eles entendem que pode ser feito isso, que não há problema, porque a Igreja tem essa autoridade. Então, o católico, ele tem esse pensamento. Por isso que a instituição do domingo só pode ser defendida nos princípios católicos, porque o princípio católico diz o quê? Nós podemos mudar o dia de guarda, não tem problema, tá? Enquanto a Bíblia diz que não pode. Mas ok, foi mudado, e eles falam aqui, então, do princípio ao fim das Escrituras, não há uma única passagem que autorize a transferência do culto público semanal do último dia da semana, que é o sábado, para o primeiro dia. Olha só, a própria igreja, ela assume isso, tá? Ela não tem problema em assumir isso. Aí ela vai usar qual é o motivo do porquê ela resolve mudar do sábado para o domingo. Vimos que a mudança foi cultural, foi política e aspectos civis, que depois se torna religioso. E qual é a base que eles vão usar, então, para ter algum ponto bíblico? É só a ressurreição de Cristo no domingo. Que nenhum verso na Bíblia fala que por Jesus ressuscitar no domingo, esse dia se torna especial. Isso nunca acontece na Bíblia, tá? Deus já sabia que os homens iriam mudar os tempos e a lei, Daniel 7, 23 ao 25, né? Fala que o quarto animal será um quarto reino na terra, e nós já vimos que é o reino romano, né? A igreja no período romano, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e fará em pedaços. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então, esse quarto reino, que é o reino romano, iria mudar. E Constantino é este ponto central, que é um romano, vindo e decretando, então, a mudança do tempo de guarda, de um dia para o outro dia, e muda a lei de Deus. E com o passar do tempo, outras coisas foram sendo incrementadas, como a adoração a ídolos, né? Ali a veneração, na verdade, né? A veneração a ídolos e afins. E Daniel 8:12 fala que o exército lhe foi entregue com um sacrifício diário, e por causa das transgressões, deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Tá aí. E aí nós temos, então, o quarto reino, que é Roma, que lembra, olha a mudança, quando foi Constantino? 321, né? Então, dentro do período, ó.
Roma, ela vai desde 186 a.C. até 476 depois de Cristo, até o reino ser dividido, então, em as 10 partes, né? E ali, então, dando continuidade na Europa. Pode alguém mudar a palavra de Deus, pastor? Apocalipse 22, 18 e 19 diz para a gente se nós podemos ou não, se a igreja ou se algum ser humano tem autoridade para mudar. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro, da profecia, né? Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, posso eu tirar? Posso eu colocar? Não. Nós temos 2 dias, então. Temos o sábado, que é bíblico, e o domingo, que veio dos homens. Não há uma terceira alternativa, fica claro na Bíblia que é necessário se guardar um dia, e o dia, de acordo com a Bíblia, é o sábado, não o domingo. Por que fica claro? Aquilo que nós falamos no começo, quem define o que é santo e o que não é santo não sou eu. Eu nunca posso definir uma santidade de alguma coisa. Sim, Deus, porque ele é o santo verdadeiro e ele que escolhe que dia é o dia de guarda. E ele falou muito claro na Bíblia que o sábado, ele é o dia do Senhor, ele é o selo de Deus, ele é o selo do seu povo, e é o dia que eu e você precisamos guardar. Infelizmente, nós estamos vindo de uma cultura que vivemos por muitos anos com essa verdade escondida, mas que agora nós estamos o quê? Descobrindo o assim diz o Senhor, a vontade de Deus, a restauração da verdade. Nós estamos tendo o privilégio de conhecer, gente, aquilo que muitas pessoas não conhecem, mas com a graça de Jesus, um dia terão a oportunidade de decidir se ficarão com o sábado ou se ficarão com o domingo. E aí a pergunta que eu faço para você nessa tarde é: qual dia você vai decidir guardar? O dia do Senhor ou o dia do Deus? Se você decide guardar o dia do Senhor, levanta a tua mão aí, você que está em casa. Amém, porque eu quero fazer uma oração com você, pedindo para que Deus te ajude a guardar esse dia. Você que está assistindo a gravação também, levanta a tua mão. Deus está vendo você levantando essa mão, e eu quero fazer uma oração pedindo para que Deus te abençoe, te dê forças e te mostre esse dia maravilhoso que é viver o sábado do Senhor na presença dele. Vamos orar? Jesus, Pai querido que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de vivenciar um dia sagrado, um dia separado para nos relacionarmos com o Senhor, um dia de descanso, um dia de prazer, um dia de deleite, um dia de pensarmos na esperança, de pensarmos em coisas boas, de sermos menos egoístas, porque não pensaremos em nós mesmos, um dia onde a humanidade pode se conectar com o seu Criador. Jesus, nos ajude a sermos fiéis. Nós aqui levantamos nossas mãos para dizer que queremos sim guardar esse dia sagrado, que é o dia da Bíblia, é o teu dia, Senhor. Eu sei que, infelizmente, muitas igrejas não ensinam isto, e é uma pena, Senhor. Mas a igreja verdadeira de Deus diz que aqueles que perseverarem, guardarem os mandamentos de Deus e terem a fé em Cristo serão salvos. E nós aqui nesta tarde queremos dizer que queremos sim guardar os teus mandamentos, inclusive o teu dia de guarda. Porque a Bíblia diz que Satanás está irado contra os descendentes da mulher, ou seja, o restante do teu povo que guarda os mandamentos. E nós queremos guardar os teus mandamentos, Senhor. Não para ser salvo, mas porque fomos salvos pela graça de Jesus. Porque amamos o Senhor e queremos viver ao seu lado. Esse é o sentimento que temos no coração. E é para isso que queremos viver a vida. Uma vida de fidelidade, obediência e de amor ao Senhor. São essas as bênçãos que nós te pedimos. Te agradecemos por essa verdade maravilhosa que descobrimos, por entendermos e compreendermos este tema. Em nome de Jesus que te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, que Deus te guarde. E nos vemos, então, no nosso próximo estudo, né? Na semana que vem, aí sim, terça-feira, para falarmos sobre mais um tema bem importante da Bíblia. Jesus te abençoe. Fica com Deus. Pastor, Deus abençoe. Amém, a todos nós. Tchau, uma gente. Uma semana maravilhosa. Amém, amém. Amém. Todos Pastor, nós. assim Oi. que tiver a gravação pronta, me manda que eu já mando no grupo. Pode deixar. Manda. Obrigada. Nada. Tchau, tchau.